Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Dicas do Dian. E hoje a gente está com um convidado especial, o Rafael Senra. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Jean. O Rafael, que é do canal Cheio de Letra. Cheio de Letras, que o Tonico vai colocar pra gente ali na descrição do vídeo, ok, Tonico? Bem, hoje a gente vai falar sobre 5 quadrinhos que a gente considera os melhores quadrinhos europeus. Claro que não dá para... Tem muita coisa europeia boa, de ótima qualidade, não daria para colocar em 5, mas é uma seleção que realmente acho que é bem interessante e vale a pena. A gente tirou alguns clássicos, né? A gente tirou alguns que é aqueles básicos, tipo Asterix, né? Asterix todo mundo conhece e tal, então a gente vai falar de alguns mais recentes. Tem algumas coisas muito boas, algumas que eu adoro. A gente acabou não colocando porque são difíceis de achar aqui no Brasil, ok? A gente vai começar pelo Blueberry, né? E pelo Incal. Por que a gente vai falar dos dois primeiros? Porque os dois têm o nosso querido Moebius, que na época chamava... Aqui assinava Giraud, né? Na época ele ainda não tinha esse codinome, né? Não tinha essa... E também não tinha pegada de ficção científica, né? Reza a lenda que ele foi numa visita no México, ele tomou, acho que, peiote, e depois que ele teve aqueles efeitos, eu não sei se foi ayahuasca ou peiote, aí ele assume o codinome Moebius após isso, e muda o traço dele, né? Fica aquele traço mais psicodélico. E ele já tinha um pouco aqui nessa fase. Essa é uma aventura do Blueberry, embora tenha a assinatura do Charlier, mas já com o roteiro também e com esse traço mais psicodélico do Moebius, né? A qualidade do roteiro, não sei se você chegou a ler tudo. Eu tenho essa edição aí do Blueberry e eu gostei muito do roteiro também. E o Charlier é um cara muito bom, né? Eu considero ele um dos melhores roteiristas de todos os tempos. E uma coisa que é legal no Blueberry, eu comparo um pouco com o Ken Parker, é aquela visão um pouco mais trabalhada do Velho Oeste, não é simplesmente aquela coisa do cara brigando com os índios e tal, o índio é malvado, né? Tem uma complexidade. Você tem uma complexidade de personagens, inclusive dizem que o Charlier, quando ele escreve isso, antes de escrever, ele viaja lá para os Estados Unidos para conhecer o local, conhecer os índios e tal, então não é uma coisa, é muito comum a gente ver quadrinhos de faroeste preconceituosos, né? Sim. O índio mostrado de uma maneira bem pejorativa. O Barry, sem dúvida nenhuma, você ainda acha esse material da Panini. Saiu também pela Abril, eu acho que saiu por alguma outra editora, acho que a VEC publicou ali pela década de 80. Essa história específica do Blueberry, eu acho que ela é mais nova do que na época que ele começou. Ela é bem recente, né? 60, ela é bem né? recente, se não me engano, na década de 80, por aí. Ele continuou muitos anos produzindo ainda. Sim. E o outro trabalho, aqui esse é o traço do Moebius mesmo, né? Esse aqui é o Moebius que a gente conhece de ficção científica, pura, muito do Sérgio, do traço dele, e com o roteiro do Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que é um tremendo roteirista. Ele é sensacional, um cara que vem do teatro, depois fez cinema. Ele faz um filme de faroeste surrealista. Não sei se é surrealista, se é totalmente maluco, psicodélico. E era patrocinado pelo John Lennon, né? O John Lennon descobriu o Jodorowsky e começou a divulgar ele, né, nos Estados Unidos. O Jodorowsky meio que começa a ter uma notoriedade depois que o John Lennon meio que apadrinha ele. E aí ele começa a ter mais orçamento, né, e faz alguns filmes com uma produção melhor, até ele chegar, ele tenta fazer um filme muito pretensioso que era o Duna. Que era o Duna, que era para ter o desenho de produção do Moebius. Ele conhece o Moebius na produção do Duna, né? Ele fala que ele nunca teve uma parceria como aquela, porque o Moebius, durante 2 anos de pré-produção, tudo que ele imaginava, o Moebius conseguia colocar no papel com muita precisão, e aí as ideias que eles não aproveitaram no Duna viraram o Incal. Eles aproveitam muito. Você leu todo o Incal? Eu li todos os... Não, porque assim, o Incal é uma saga muito grande, né? Ele fez um antes do Incal, depois do Incal, tem a Casta dos Metabarões, mas eu li a série básica do Incal, que são 6 volumes, né?
que é uma série muito inspirada no tarô, né? Tanto que o personagem principal chama John Defoe. Esse Defoe é tipo Fool de tolo, né? Da carta do tolo do tarô. E todos os personagens principais são arcanos do tarô, e é uma jornada de autoconhecimento e transformação. E todos os filmes do Jodorowsky têm essa temática, só que com traço do Moebius. Com traço do Moebius, O Moebius desenhou várias continuações do Incal. Ele fez outras, além da série básica, né? Aliás, o Jodorowsky depois vai fazer trabalhos com Manara, né? Aliás, Manara, tem a gente poderia perguntar por que não entrou Manara. O que a gente vai fazer depois, Promessa e Dívida, um vídeo só sobre quadrinho erótico. Aí Manara vai entrar, né? Mas ele faz o Borgia, Manara, que é absolutamente maravilhoso. Sensacional. O Jodorowsky, tudo que ele está envolvido, eu acho que é de altíssimo nível. Ele tem esse aspecto também, de não ser apenas a aventura, de não ser apenas a ficção científica. Tem um aspecto filosófico. Filosófico, espiritual. Que é um diferencial, né? Sim. Aliás, ficção científica, né? Aí a gente vai logo para o nosso terceiro. Olha, isso aqui. O Valéria Eu sempre fui muito apaixonado por Valéria, porque eu gosto muito de ficção científica, né? E é engraçado, ficção científica no quadrinho tem pouco, né? O quadrinho americano não tem quase nada, né? Eu lembro aí de Esquadrão Atari e tal, tem pouco mais na Europa. Sim. Mas assim, que tenha durado muito tempo, tem o Incal, que é importante, né? O Valéria, não tem tantas séries assim que sejam tão importantes. E o Valéria, ele é muito interessante porque ele começa a ser publicado numa fase que o quadrinho europeu ainda era um pouco mais tradicional, né? Sim. E ele quebra muito com essa tradição. Tanto que a primeira história, o Valéria é o protagonista e a menina, né? Ela era para ser uma personagem secundária, né? A Laureline, né? E depois a série até incorpora o nome dela. A série incorpora o nome dela, ela vira uma protagonista e vira uma série meio feminista e tal. É bem interessante porque tem momentos que o Valéria ali é o poderosão, é o cara que entende. Ele pega ela na Idade Média, né? Sim. E leva ela pelo tempo. Inicialmente ele era um viajante temporal. E no final fica muito bacana porque tem horas que ela entende mais o que está acontecendo do que ele. Né? Ele reverte. O roteiro do Cristinho é muito legal, né? E o desenho, eu não sei como é que se pronuncia. Mézières. É engraçado porque ele começa muito tradicional e tal, e chega numa hora que ele vai ficando... que tem a ver um pouco com essa pegada do Moebius, porque ali pela década de 70 você tem toda aquela geração que assume os quadrinhos, né, Metal Hurlant, né, e fazem esses quadrinhos um pouco mais diferentes. O Valério, ele saiu um ano depois do Lone Sloane, né, do Philippe Druillet, não sei como é que fala, Druillet, saiu um ano depois, né, que é uma série de ficção científica muito ousada, né. É interessante porque a revista, eles publicavam na mesma revista lá, que era Pilote, né, uma revista francesa. A dupla do Christian, o roteirista e o desenhista, eles queriam ter feito um faroeste, só que o Moebius já publicava o Blueberry na mesma revista. A ideia do editor era que tivesse gêneros diferentes dentro da revista. Então sobrou para eles a ficção científica e eles fizeram muito bem, né? Deu muito certo. Deu muito certo mesmo. E vamos agora para o nosso quarto, né? O quarto é o Companheiros do Crepúsculo. Nossa, essa série aqui a forma como eu conheci Companheiros do Crepúsculo mostra um pouco a importância disso, né? Eu fiz uma viagem para São Paulo porque eu morava em Belém na época, eu fazia quadrinhos com meu compadre, parceiro, o Joey Bennett, né? Que na época chamava Belém Nascimento, e aí eu não conhecia as editoras. Eu trabalhava com as editoras, mas não conhecia. Aí eu fiz uma viagem para São Paulo e fui conhecer algumas dessas editoras. Aí conheci o estúdio do Franco de Rosa, que era o nosso editor. E o Franco me deu um exemplar, e disse, não era esse, né? Um outro, ele me deu um exemplar e falou assim, olha, o dia que você fizer algo parecido nessa qualidade, eu tiro o chapéu para você. Olha o nível, né? Um nível altíssimo que a gente colocou. O nível, mas assim, porque eu acho que não tem como, não tem quem faça uma relação dos melhores quadrinhos e não coloque o Companheiros do Crepúsculo, primeiro pelo desenho do Bourgeon, que é absolutamente lindo, né? Mas também pelo roteiro, porque a gente está acostumado no quadrinho com aquela Idade Média romântica, aquela coisa mais idealizada e tal. E ele mostra
a Idade Média como a Idade Média mesmo, né? É um local... E a história se passa durante a Guerra dos 100 Anos, né? Sim. A Idade Média era muito violenta. Então, assim, as pessoas que não eram os militares sofriam muito com isso. Então, quando os soldados passavam pelo local, eles saqueavam aquelas aldeias e tal. Inclusive, o texto, são 3 partes, as 3 começam assim: disse que esta durou 100 anos. Nada a distingue verdadeiramente daquela que a precedeu, nem daquela que a seguiu. Como o granizo ou a peste, a guerra se abate sobre os campos quando menos se espera. De preferência quando o trigo está maduro e as moças bonitas. Uma poesia, assim, não, texto. O texto é poético e, ao mesmo tempo, ele é brutal, né? Sim. Porque ele está exatamente falando dessa coisa. Quando tudo tá bom, né? O trigo as pessoas vão comer, as meninas estão bonitas, acontece a guerra. Né? E a personagem principal, que eu não sei se ela é a personagem principal, é exatamente é uma garota que ela é acusada de bruxaria, então todo mundo faz bullying com ela e tal. Então passam os soldados ali. A guerra dos 100 anos foi da Inglaterra contra a França, né? Então passam alguns soldados, eu acho que ingleses, e ela diz assim: olha, tem uma vila ali, vocês podem ir ali, e eles aproveitam, e quando ela vai, a vila está destruída, né? Aí ela acaba pegando carona com um soldado, né? Um ex-soldado que está... Olha, isso parece uma coisa de Jodorowsky, né? Ele está buscando a morte, porque ele quer se vingar da morte. Por quê? Porque ele tinha uma moça que ele era apaixonado por ela, e tinha muito aquelas rebeliões da Idade Média, né? Era muito comum você ter, às vezes, até um feudo brigando contra o outro, né? Então, numa dessas situações de rebelião e tal, ele quer aproveitar para libertar uma garota que ele é apaixonado por ela, só que ela casou com outro. Então ele vai lá, ele está comandando as tropas, ele vai derrubar o castelo, né? Vai conquistar o castelo e vai ficar com ela. Só que nesse meio tempo, quando os soldados eles não sabem disso, né? Quando ele finalmente chega na cidade, soldados estupraram e mataram a menina. Então ele se sente traído pela morte, ele quer encontrar com a morte. Né? Cara, isso é de uma... É muito interessante. Mostra bem a visão supersticiosa que se tinha. Uma outra coisa que eu gosto muito é como é que ele brinca com a questão da mitologia. Né? Então, assim, os personagens estão ali, a coisa é muito real. É engraçado como é que ele vai do extremo realismo da Idade Média, quando de repente começa a aparecer seres mitológicos. Só que essa separação ela não é definida. Sim. Então você continua lendo, ali eles estão no mundo da fantasia, que aqui muitas vezes é mostrado como sonho, só que você não percebe. Sim. E depois eles voltam antes, a gente sonhou com isso, mas talvez não tenha sonhado. Né? E é uma história que ela pega muito esse imaginário medieval, que é ora católico e ora céltico, ora pagão, só que isso se fundindo, né? Você não tem um catolicismo puro, você não tem um paganismo puro, esse caldeirão. A história das sereias, que uma das garotas que aparece na história, que é a casa do senhor feudal, ela é uma sereia. Então tem todos esses aspectos aí. Realmente o Companheiros do Crepúsculo é o que eu indicaria mesmo, né? E aqui que Aldebaran, inclusive foi eu que apresentei para você. Né? Isso foi interessante porque o Ivan leu um quadrinho meu que chama Balada Sideral, que eu publiquei em 2014, e aí o Ivan falou: nossa, seu quadrinho lembra muito o Aldebaran, que foi feito por um brasileiro que mora na França, o Léo. E eu falei: eu conhecia a capa da história, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca li. O Ivan falou: pô, você tem que ler porque parece com as coisas que você faz, assim, apesar de você não ter lido, mas tem uma ressonância, pegada, né? Uma pegada. E quando eu li, eu fiquei fascinado. Assim, é disparado dos quadrinhos mais empolgantes que eu já li. E é interessante. E é feito por um brasileiro, né? É feito por um brasileiro, Só que um brasileiro publicado na França, né? Seguindo com muita qualidade, assim, tudo que a gente costuma ver nos quadrinhos europeus, em termos de traço. E é interessante porque quando a gente é mais novo, a gente lê um quadrinho, a gente tem aquele vínculo afetivo, né,
E o Aldebaran eu conheci há pouco tempo, mas eu já coloco ele num patamar porque eu realmente fiquei muito empolgado, né? Tanto no roteiro quanto no desenho. O Léo mostra um fôlego absurdo, né? Você tem esse desenho, o desenho dele plena qualidade europeia, detalhista. E ao mesmo tempo é linha clara, né? É linha clara, com um toquezinho de Moebius. E ele cria realmente um mundo graficamente, né? O roteiro é sensacional, os personagens. O roteiro da primeira história é muito interessante, né? Porque é um planeta que, assim, a humanidade foi, uma parte da humanidade foi para um planeta que chama Aldebaran, que é um planeta quase totalmente água, né? E eles perderam contato com a Terra. E eles estão ali e se instala uma ditadura. Era uma ditadura militar que ecoa diretamente à época do Brasil da década de 70, que o Léo sai do Brasil exatamente por causa dos militares, né? E aí tem uma ditadura ali e as pessoas vivem essencialmente da água, né? De pesca e tudo, e simplesmente a água vira uma espécie de uma gelatina. Isso simplesmente coloca aquele mundo de cabeça para baixo. Quem encosta na água morre na hora. E as pessoas começam a ser dizimadas. Então você tem assim, e é engraçado, o que eu acho que é legal é como é que ele imagina a ambientação da história, né? O mundo que está acontecendo, tudo, ele vai imaginando como é que seria o ser humano em outros locais, né? E o texto dele é muito bom, os diálogos são muito bons, né? Os personagens. Interessante que acontece um fenômeno que eu acho que é parecido com Valerian, que esse menino louro do cabelo comprido é o protagonista e ele é apaixonado por uma moça, só que quem apaixona por ele é a irmã mais nova da moça. Essa irmã mais nova acaba tomando uma dianteira na série ao ponto dela se tornar a protagonista. Ela vira a protagonista. E esse personagem ele fica mais apagado. Tanto que na série seguinte, que é depois Batejuso, né? Ela é a protagonista. Ela é. Ele, inclusive, sai de cena. Ele nem aparece mais, aparece pouco. Então, assim, eu costumo indicar o Aldebaran para quem quer aprender a fazer a ambientação. A ambientação dele é perfeita. E você vê que tudo tem a ver com o ambiente em que eles estão, né? Sim. É a água que vira gelatina, no outro planeta é deserto, e as pessoas estão enfrentando aquela situação desértica. Tudo tem muito a ver com o ambiente que as pessoas estão vivendo. Ele constrói o ambiente muito lentamente, ele não apresenta o ambiente. É meio que a trama se confunde com a construção do ambiente. É devagar, eles veem como é que é a rocha, como é que é o lugar. E quando como é que são os pássaros, como é que são os animais. A constituição, né, dos pássaros. Quando você percebe, você está imerso na história. É fascinante. Olha, então a gente fechou aí. Esses são os nossos 5 indicações do quadrinho europeu. Quando a gente fala quadrinho europeu, é o mercado franco-belga, né? Sim. Aí depois Bonelli é outra coisa, a gente vai fazer um vídeo depois sobre Bonelli. Vários quadrinhos ficaram de fora porque merecem vídeos à parte, né? Como o Asterix aí são Bonelli, os clássicos, né? E Bonelli, que é outra coisa, né? Sim. Diferencia muito do mercado franco-belga. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras sugestões, coloquem aí nos comentários. Agradeço a presença do Rafael. Também visitem o canal dele. É isso aí. Só digo mais uma coisa. Eu não digo mais nada.